Sejam bem-vindos a mais um episódio de Intersecção. Bom, depois de muito tempo estamos de volta aí, né? Eu estava resolvendo alguns problemas pessoais aí. E no momento que começam esses problemas, começou para todo mundo. Para o Paulinho, para o Eliezer, que não pôde estar aqui com a gente hoje, porque preferiu ficar aí. Escolheu a violência do que o caminho da graça, né? O caminho da paz, né? Que agora tá virando um lutador de jiu-jitsu agora, tá querendo bater nas pessoas. A gente não, somos pessoas mais puras, né? A gente são pessoas que levantamos a bandeira da paz. A gente não entra nesse tipo de artes, né? Mas, bom, depois de muito tempo estamos de volta aí. A gente não parou, a gente estava também tendo organizando as ideias também, pensando um pouco. Mas pronto, para quem não conhece a gente, somos três amigos, né? O Paulinho já considero como meu irmão já, a gente está há muito tempo na caminhada. O Eliezer também como irmão, mas a questão de sangue, a gente é primo, não é culpa minha, já falo para vocês. E aí a gente está nesse projeto falando, com a intenção de falar do Evangelho, conversar, aquela conversa que a gente tem no dia a dia, né, Mancebo? E para quem não sabe, eu chamo o Paulinho de Mancebo, é um apelido que a gente tem desde o seminário, mas aquela conversa que a gente tinha no seminário, que a gente tem no dia a dia, aquela conversa que a gente tem entre amigos, a gente trazer também aqui para a internet, trazer aqui também para o YouTube, para os canais, para as redes sociais, e poder talvez trazer algumas discussões interessantes que a gente percebe que não são levantadas com frequência no meio evangélico, católico, no meio protestante, cristão, mas também tentar ampliar também essa discussão para outras pessoas que a gente não conhece ou a gente não teve tanto contato, e essas pessoas vêm como convidados, onde a gente pode fazer perguntas para elas respondam, e a gente possa também estar entendendo melhor a cabeça das pessoas que estão fora da nossa bolha, né? Porque acho que isso é o mais importante, que a maior dificuldade hoje que a gente vê é essa questão de furar a bolha, a intolerância que a gente tem com ideias novas, né? E acredito que esse é os dois principais objetivos deste projeto. Então seja bem-vindo, você que não conhecia esse projeto. E como eu já havia dito, hoje quem vai apresentar para nós o tema aqui hoje, vai estar conversando comigo aqui, é o Paulinho. A gente morou um tempo ali juntos também na Espanha. E hoje vamos falar sobre essa questão de fé e em meio a conflitos, né? Em meio a essas supostas guerras que vão ter futuramente, não sei se a gente já está na Terceira Guerra Mundial, não sei, que tem muitos boatos, mas só de ter esses boatos já gera uma certa ansiedade, gera um certo medo e gera certos questionamentos relacionados à nossa fé. E o Paulinho, junto comigo na Espanha, a gente passou por momentos na época do Covid, que também é um ambiente, igual nós estávamos conversando antes, que o Paulinho estava falando, era um ambiente mais perto de uma guerra que a gente chegou, que era onde a gente estava confinado, não sabia o que ia acontecer, muitas pessoas morrendo, e o Paulinho tinha ainda um plus nisso tudo, né? Que era a questão das a pedra nos rins que ele tinha, que era pedras enormes, que ele tinha que fazer uma cirurgia, ele não conseguiu fazer essa cirurgia, ele ficou 3 anos com essas pedras, e além disso, ele ficou na Espanha, preso, né, praticamente 6 meses lá, sem poder ver a esposa dele, a Cleciane. Então, e a Cleciane ficou sozinha em Portugal, sem nenhum contato. Então ele estava preso, com pedra nos rins, porque não podia fazer cirurgia, não podia sair do país, não podia voltar para Portugal para ver a esposa dele. E a Cleciane estava sozinha em Portugal, sem ninguém, em meio a uma pandemia, onde só se falava de morte e de crise financeira e tudo mais. Então eu pensei, vou chamar o Paulinho para poder falar sobre esse assunto, porque eu acredito que aquele tempo, né, que a gente passou junto lá, né, Paulinho, a gente pensou muito sobre isso, como não ficar doido, né, como não se enlouquecer em meio a tantos problemas que estava tendo naquela época, né? E querendo ou não, a gente também tem sequelas daquela época, e toda vez que chega esses boatos de conflitos, esses boatos de guerras que pode ter no mundo, gera um certo gatilho, né, na gente de estar ansioso e estar com medo. Então, tá respondendo pra gente aí
uma primeira pergunta que é: o cristão, ele pode participar de guerras? É permitido? Fala pra gente aí, Mancebo. Beleza, Mancebo. Vou chamar ele também de Mancebo, viu, pessoal? A gente fica conversando muito assim, faz parte do nosso... É mais forte que a gente. Eu tento falar Guilherme e não sai Guilherme, sai Mancebo. Por causa de toda a nossa história aí, isso aí foi uma coisa que começou a fazer parte e agora a gente não consegue deixar mais, né? Mas assim, como o Guilherme Mancebo deu uma resumidinha aí, nós passamos por muitas coisas, né? Nós passamos assim, tivemos um período aí que foi muito difícil, né? Na verdade, a vida nossa toda nunca foi fácil, né? Mas especialmente para muitos de nós, né? Esse período aí que foi que a gente passou recentemente da pandemia foi muito complicado para muita gente, né? E para nós foi muito complicado também. E ele deu uma resumida mais ou menos do que aconteceu. E muitas coisas aconteceram que a gente nem lembra mais, né? Que acho que até apagou um pouquinho da memória, como talvez uma forma de defesa nossa, né? Foi bem complicadinho. E recentemente agora, nesse momento que a gente está gravando o vídeo, né? Nós estamos aí numa iminência de guerra de novo, e vem de novo esse assunto de confusão no mundo, né? E a gente começa a ficar um pouquinho preocupado, no mínimo preocupado, né? Com essas questões de novo. E para muita gente isso aí causa muito desconforto, muita confusão, né? Só de falar que pode ser que a gente vai experimentar uma coisa parecida com o que a gente passou recentemente. Então, assim, eu acho que é um assunto bem legal da gente conversar sobre ele, porque não tem a ver só com essa questão de guerra, né? Que essa questão de que a gente vira e mexe tá voltando nesse assunto, né? Mas ela tem a ver com o evangelho na nossa vida, né? Tem a ver com um ponto principal, que eu acho que é a questão de sofrer, né? Sempre que a gente está sofrendo, quando a gente está correndo o risco de sofrer uma coisa muito, muito desagradável, né? Como que a gente lidar com isso? Como que tem alguma receita, tem alguma forma de fazer, né? Que torna a coisa mais fácil, ou será que é possível escapar, né? Então, tem alguns pensamentos que o pessoal tem em relação a tudo isso aí, que eu acho que são bem interessantes a gente pensar sobre isso, né? Eu acho que principalmente pra gente, eu acho que não para evitar o sofrimento, mas pra gente estar melhor preparado quando a coisa acontecer, né? E se já estiver acontecendo, a gente achar uma forma de lidar melhor com isso. Bom, o Guilherme colocou essa questão aí da guerra, né, em si, a gente até conversou um pouquinho aí antes. Inclusive, gente, o que a gente tenta fazer aqui no podcast é tentar trazer um pouquinho das conversas que a gente tem, né? E eu converso muito com o Guilherme, a gente troca muita ideia aí, e as conversas são muito boas. A gente começa a conversar umas coisas e a gente vai lembrando de alguns assuntos e vai lembrando do que a gente passou, a gente vai recapitulando algumas coisas que a gente conversou lá no passado, né? E o que a gente está vivendo agora, a gente começa a contar os problemas que a gente está vivendo, e é muito interessante. E talvez a gente tenta fazer aqui no podcast um pouquinho disso, né? A gente tenta tornar público um pouquinho das conversas particulares que a gente tem. Eu acho bastante interessante a gente fazer isso. Só que a hora que a gente tá aqui não é a mesma coisa, né, Guilherme? Por mais que a gente tente conversar no mesmo tom que a gente conversa particularmente, aqui a gente fica um pouquinho meio tomando cuidado um pouquinho com as palavras, né? Tentando... a gente não tem tanta liberdade assim, porque tem uma série de coisas aí que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado na hora de falar, né? Mas a gente tá aqui, tentando compartilhar um pouquinho das coisas que a gente tem conversado, né? Eu sempre gosto de lembrar o seguinte: nós não somos os donos da verdade. Assim, a gente tem muita coisa para aprender, tem muitas pessoas que, por exemplo, esse assunto que a gente tá falando, com certeza tem muita gente falando muita coisa muito mais organizada, muito mais coerente do que o que a gente pode falar hoje, né? Tem muita gente muito mais preparada do que nós, mas eu acredito que não é por isso que a gente deve se calar, né? Deixar de falar. Eu acho que o legal de tudo é a gente tentar compartilhar o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, o que a gente está percebendo, porque essa troca é interessante, né? Essa troca é interessante. Mesmo que tenha pessoas que falam coisas melhores do que a gente pode estar falando, a nossa experiência talvez ela pode somar com a de outro, né? Então, assim, ninguém é dono da verdade completamente, né?
Acho que só Deus consegue ver a verdade de uma forma plena, mas as experiências que a gente vai trocando, isso aí acho que é o que é a beleza da coisa, né? A gente vai se tornando mais forte, porque eu penso que o evangelho ele caminha um pouquinho para essa direção, né? Aquele princípio que diz para a gente ouvir tudo e a todos e reter o que é bom, né? Então eu acho bem interessante a gente ouvir até pessoal que fala besteira, né? Eu acho interessante a gente escutar esse pessoal, porque sempre vai ter alguma coisa boa para a gente poder avaliar e poder somar. Então, eu acho que é válido a gente estar tentando falar isso agora. Por que eu falo assim? Porque, por exemplo, nós nunca passamos por guerra. Nós vamos falar de guerra. Mas nenhum de nós aqui passou por guerra. Talvez a gente conheça alguém que passou, né? Na nossa geração, talvez você tenha alguém aí que passou por guerra e você escuta aquela pessoa falar um pouquinho daquilo. Mas a informação que a gente tem são testemunhos. Você pode ler, como eu já li, alguns testemunhos de pessoas que passaram por guerra. Você pode ver algum vídeo de alguém contando o próprio testemunho, né? Contando testemunho de outros. Então é sempre histórias que a gente ouve, né? Porque nenhum de nós passou por guerra para saber realmente como é que é aquilo ali. Mas não quer dizer que a gente não possa ter uma opinião sobre isso, né? Que a gente não possa ter algum pensamento em relação a isso. Principalmente porque boa parte do nosso aprendizado é por testemunhos, né? Pessoas que passaram, escreveram e contam pra gente, a gente vai aprendendo com o testemunho delas. Então, acredito que é interessante a gente pensar sobre isso. Esse é um tema que vai entrar na área da questão da ética cristã, né, Guilherme? Como a gente estava conversando um pouquinho antes. É um tema que, igual a primeira pergunta que você colocou, né? Primeiro ponto, o cristão pode participar de guerra. Já começa aí. Essa é uma questão que a gente discute dentro da ética cristã. E não é uma questão simples. Não é uma questão simples de ser resolvida. E dentro dela vai surgindo outras questões que também não são simples, que tem muita discussão, tem muita coisa que o pessoal discute, não é de agora. Desde o princípio o pessoal discute sobre isso, né? E foi criando aí muitas linhas de pensamento, né, de raciocínio dentro desse tema. Mas assim, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, para a gente trazer para o que você citou agora no início, né, Macedo, que é a questão do sofrimento, de coisas que a gente passou e como que a gente enxerga isso, o que a gente aprendeu, para a gente tentar responder o seguinte: o cristão está aí, passando por uma tribulação, está aí na iminência de uma guerra, pode ser que venha uma guerra, né, e como que a gente lidar com isso? Aí as primeiras questões que vão surgindo, particulares, né? Ai meu Deus, o que eu vou fazer em relação ao sofrimento? Que essa grande questão do sofrimento que eu tô passando e que essa ansiedade de sofrimento que posso vir a passar, né? Então, acho que esse é o ponto central que a gente vai tentar pensar um pouquinho sobre isso. Mas antes de entrar nisso aí... Da questão da ação, né? Qual que vai ser a sua ação isso. referente a esse conflito, né? Essa situação. Então, entra para essa questão. O que eu faço, né? Mas aí entra a questão, por exemplo, primeiro, antes do fazer, o que eu sinto? O que eu tenho que sentir? O que eu tenho que pensar em relação a isso aí? E até nisso aí tem muita discussão, né? Quando a gente pensa na questão do cristão. Só pra gente organizar um pouquinho as ideias, essa pergunta da guerra, né? Isso aí entra pra questão da ética cristã, só isso aí já daria pra gente conversar muitas horas sobre isso aí, para expor, né, os pensamentos e tudo. Mas de forma, assim, bem básica, quando se pensa nisso, né, o cristão pode participar da guerra, tem lá dentro da ética cristã pelo menos 3 linhas, né? E dessas 3 vão ramificando em muitas outras. Primeira questão é aquele pessoal que adota uma postura mais de ativismo, né? Que eles vão dizer, pode. Não só pode, como deve participar de guerra. Se tiver uma guerra, e eles vão entender assim, né? Por você obedecer os princípios de Deus, você tem a responsabilidade de ser um bom cidadão, e como um bom cidadão, você tem que se submeter às autoridades que foram constituídas por Deus, e você tem que obedecer os princípios que estão ali colocados. Se a nação te chama para a guerra, você tem que ir para a guerra. E ali na guerra, você tem que fazer o que tem que ser feito. Então, muitos cristãos têm esse tipo de pensamento. E aí, dentro desse raciocínio, vai surgindo muitas outras ramificações, né? Algumas diferenças aí, mas caminha para essa direção. O outro tipo de pensamento é o contrário desse, que é a ideia do pacifismo. Não posso participar de guerra, se eu sou cristão eu não posso, porque Jesus ensinou que a gente tem que ser pacificador, né? E aí vão juntando um monte de princípios que vão caminhar nessa direção, de dizer o seguinte, as autoridades estão instituídas, mas aí eu não vou obedecer
aos princípios que eles vão colocar quando entra em conflito ali com as questões dos princípios que Deus colocou. Então eles já vão enxergar dessa forma, que em hipótese alguma se pode usar de violência. Então não, o cristão não pode ir para a guerra. E aí tem uma outra terceira opção, que é tentar equilibrar os dois, né? Que vai dizer o seguinte, olha, a gente tem que obedecer às autoridades, a gente tem que ser pacificador, mas vai ter situações em que eu devo, sim, estar na guerra. E vai ter situações que não, que eu tenho que me negar a participar. Então, o que vai diferenciar é que eu tenho que fazer um julgamento do que está acontecendo e avaliar se eu entrar naquela guerra é justo ou injusto. Então, assim, só para a gente ter uma noção, né? Tem pelo menos 3 tipos de, eu não vou dizer pensamentos, porque tipo assim, é um raciocínio que você tem, que ninguém pensa assim, mas dele nasce os pensamentos. Então, desses 3 pontos vão ramificando e vão criando vários tipos de pensamentos aí, né? Então, só para a gente ter uma noção que quando entra nessa discussão vai mais ou menos por aí. Só que se a gente prestar atenção, essas discussões elas vão surgir principalmente por causa de 2 questões. Primeira, questão de obedecer às leis e ao Estado, aí entra se eu devo obedecer ou não, e até que ponto, entra essa questão. E a outra questão que entra em jogo é essa, como a gente citou esse último ponto, a questão da justiça, né? Que aí o pessoal vai começar a discutir um pouquinho e pensar um pouco sobre essa questão de o que é justo, o que é injusto, nós estamos aqui para lutar pela justiça ou não, como é que vai funcionar essa grande questão. Então, quando a gente tenta responder essa pergunta, o cristão deve participar da guerra? Depende do que você vai entender, né? De que linha de raciocínio você vai seguir, né? E aí, dependendo dos princípios que você tem do evangelho, se você acredita numa coisa ou outra, você vai adotar uma postura ou outra, né? Então, vai caminhando um pouquinho para aí. Eu tenho uma linha mais ou menos, para uma direção que eu acho que é mais coerente, né? E existem essas outras opções que são diferentes da que eu entendo, mas aí é aquela questão, né? Que aí entra a lógica de respeitar, né? Eu respeito o que o outro pensa, mas até isso aí eu acho que no fundo é um pouquinho assim meio... É uma lógica que, na verdade, se você discorda, então você não respeita, né? Então, até onde que vai essa questão de respeito? O que significa isso, respeitar, né? Mas, enfim, Marcelo, eu acho que só para a gente ter uma noção, vai mais ou menos por aí, né? Tem umas linhas de pensamento. Legal. Que entra essa questão da ética, né? E aí, dentro disso aí vai surgir não só a questão da guerra, mas uma outra questão, que é o ponto principal, matar, né? O cristão, no meio disso aí, ele pode ou não pode? Aí é a mesma discussão. Pode. Não pode. Em alguns casos pode, outros não. Então, vai sempre entrar essa questão aí, que se a gente fosse, por exemplo, pensar nos... Por que cada um pensa assim, né? Quais são os versículos que o pessoal usa. Só isso aí dá pra gente pensar muita coisa, né? Que eu acho que talvez... Se a gente tivesse interesse de fazer isso aí num outro momento, eu acho que seria interessante. Mas só isso aí já gasta muito tempo pra gente pensar, né? Muito tempo. Mas é interessante estar falando aí, Mancebo, é uma coisa que a gente já tem entre nós, mas é bom deixar claro que até na questão dessa questão de furar a bolha, o importante, a consciência que eu acho que é bem importante a pessoa ter nesse momento é tudo que é fechado, tudo que se torna uma regra é problemático. E tudo vai tender muito para a questão o mesmo problema que os judeus tinham com o Messias, com Jesus, que é, olha, a gente fechou nesse formato aqui, e tudo que sai fora desse formato, a gente nega, a gente não aceita. Então, por que eu estou falando isso? Você deu 3 pontos de vista de uma guerra, então você pode pegar qualquer um desses formatos e se fechar nele e defender até o fim. Então, tipo assim, eu adotei um formato que é, eu sou pacifista, então eu não quero guerra, então pronto, eu vou defender esse aqui até o fim. Eu não quero guerra, não quero guerra. Só que a vida não é dessa forma, né? A vida tem várias nuances, tem muitos detalhes que vai se apresentar. Como você falou, se vai ler sobre assuntos de guerra, a gente nunca participou. Mas você vê que tem alguns tipos de... não é conflitos, de situações que você se fica meio pensativo. No caso, sei lá, você vê um soldado matando uma criança, fazendo uma maldade com uma criança. Então, qual que seria o certo? Você deixar ver o soldado matar, fazer a maldade com aquela criança,
ou você agir em favor da criança. E no caso, agir seria também ter que tirar a vida do outro soldado. Então, tipo assim, são situações que não são tão fáceis assim. E, na verdade, ei, o que você vai fazer? Defender o inocente ou não? E eu acho que fechar o assunto e pegar a sua cabeça e fechar, você já está correndo um risco de entrar num farisaísmo, voltar de novo àquela ideia de fechar o evangelho, fechar Cristo dentro de uma caixinha e não pensar fora dela, sendo que o evangelho é feito para a vida, o evangelho é feito para a circunstância da vida e não é feito por situações que você imagina que possa acontecer, né? Eu acho que sim, muito importante nesse assunto, antes de a gente continuar ele, a gente nunca aqui, até para onde eu tô vendo o Paulinho falando, nunca vai fechar isso, vai sempre deixar aberto, porque a vida, ela não é fechada, ela não é certinha, não é bonitinha, a gente vai sempre tentar trazer para vocês uma visão mais realista, não tão fantasiosa, né? Não tão fantasiosa, porque é impossível o cara cumprir os 10 mandamentos, né? Da mesma forma que o pessoal... Tem pessoas que acreditam que é possível a pessoa cumprir os 10 mandamentos, essa pessoa, do mesmo jeito, ela acredita que tem como pegar uma visão dentro de uma guerra, uma só visão, uma só forma e continuar com ela. E esse também é uma questão bem complicada, né? É porque existe muitas... Acho que as pessoas não falam muito sobre isso. Acho que talvez... Essa talvez seja uma pergunta bem interessante, o Paulinho, para a gente poder responder aqui também. É importante a gente discutir sobre esse tipo de assunto dentro das igrejas? Por que eu estou falando isso? A gente está fazendo perguntas aqui, e essa pergunta aí, o cristão pode matar para obedecer às leis? Ou até mesmo para obedecer à sua própria consciência? E acho que talvez antes de responder essa pergunta, você acha que é importante a gente pensar sobre esses temas tão fechadinhos assim, posso matar, posso participar da guerra e tornar isso um... É importante a gente trazer algumas discussões, isso eu concordo, mas sempre trazer essas discussões à tona. Você acha que é importante ou talvez, ou em que momento seria importante a gente estar conversando sobre isso? E depois também, se você já puder responder sobre um pouco, falar um pouco mais sobre essa questão, se o cristão ele pode matar para obedecer às leis, mas não somente as leis, a consciência também dela. Bom, esse negócio é interessante, Guilherme, porque é o seguinte, você está perguntando se é importante pensar. Porque assim, tem assuntos que acho que eles são polêmicos demais e eles não têm tanta relevância para a prática, vamos pensar assim, para a vida prática. Vou dar um exemplo bobo. Dinossauro. Discussão, só estou citando assim, eu sei que tem gente que acha que é importante, vai achar a importância disso, mas, por exemplo, existem outros assuntos que são mais importantes, porque eles vão refletir no seu cotidiano. Eu acho que tudo aquilo que vai refletir no seu cotidiano, talvez seja mais importante. Então, isso talvez a gente poderia usar como um termômetro, né, para medir. Reflete no meu dia a dia? É importante isso vai trazer alguma coisa para o meu dia a dia? Sim. Aí eu acho que talvez isso aí seria uma coisa boa para a gente pensar. E outra coisa que eu acho interessante, que às vezes a gente começa a conversar sobre um assunto que aparentemente ele não é tão importante. Mas quando você começa a pensar sobre ele, você vai ver que o que levou a ter tal pensamento foi uma coisa importante. Então o princípio que estava ali por trás que gerou aquele assunto, aquele questionamento, aquela pergunta, né? Então, por exemplo, a gente está vendo essa questão da guerra, eu acho que é muito importante, que primeiro, tem a ver com o nosso cotidiano. A gente pode vir a passar uma guerra, e esse mundo nosso é muito frágil, né? Amanhã pode acontecer alguma coisa que o mundo vira de perna fora. Né? Sabe por que eu fiz a pergunta, né? Ou não? Por quê? É por isso mesmo, os caras ficam fanáticos. Quando você falou do dinossauro, os caras ficam fanáticos, essas ideias lá malucas, coloca. Aí, de repente, na igreja do cara, é o ano todo falando só disso, sobre esse assunto. Só que assim, a gente tá entrando nesse assunto aqui, eu falo porque a gente conhece, não é porque a gente é paranoico com esse assunto, mas a gente acha importante, nesse momento, pontuar sobre esse assunto, mas esse canal não é só sobre guerra, né? É um exemplo que eu tô dando. Por isso que você pergunta. Mas, por exemplo, você falando aí, quando eu penso nesse assunto, eu acho que ele é extremamente importante, ele é fundamental no Evangelho, mas não pelo assunto da guerra em si, as perguntas relacionadas à guerra, mas a questão que vai girar em torno do sofrimento. Para mim, o ponto central nessa discussão, a gente vai falando algumas coisas que são importantes e tal, até a gente chegar no ponto do sofrimento, porque é ele que vai gerar essas perguntas.
Porque se a gente tivesse bem resolvido em relação ao sofrimento, a gente entendesse claramente, não tivesse dúvidas e soubesse como lidar, essas questões aí elas seriam mais facilmente tratadas. Então, aí a gente vai conversando e vai percebendo que por causa de uma deficiência em um assunto que é extremamente importante, a gente vai fazendo perguntas. E o legal é isso, você começa a dar ponta pro meio, né? Você vai responder uma pergunta, por exemplo, lá do dinossauro, né? Pra que o cara foi perguntar de dinossauro, moço? O que ele tem? Aí você vai retrocedendo até você chegar, ele perguntou por causa disso. Porque talvez tenha um assunto lá que é importante, que gerou aquilo, né? Mas assim, então sempre por que a gente tá fazendo a pergunta, né? O que tá motivando a gente a se preocupar com isso? Então, a motivação. Acho que é a motivação. Igual a questão, a própria Bíblia fala, né? Em algum ponto lá, que ela fala assim, não fique entrando em discussão tola, genealogias intermináveis, né? É isso mesmo. Paulo vai usar essa expressão, vai discutir genealogia, moço. Filho de fulano, foi filho de ciclano. Moço, que sentido tem isso? Só que teve uma época que eu estava estudando sobre a questão de genealogia, lá de Gênesis, moço, mas foi muito interessante. Foi coisa que eu fui montando, assim, que eu fui motivado por um assunto que aparentemente não era tão interessante, mas eu cheguei num ponto essencial do Evangelho. E aquela questão, quando a gente começa a estudar aquilo ali, aí você entra lá na questão de como que Deus criou, você vai perceber a história humana, que é narrada a história normal, né, a história tradicional, relacionada com a história da Bíblia. Será que os dois se encontram em algum ponto? Aí você começa a ver a coerência da Bíblia e ver o quanto a Bíblia realmente você pode confiar no que está ali, e aquilo ali vai desdobrando para um monte de coisa até chegar em Jesus. Aí você fala, rapaz, então é importante, tem uma certa importância até discutir genealogia. Só que é essa questão que a gente falou, né? A motivação, né? O que te levou a fazer essa pergunta? Para que você está perguntando isso? O que é o real motivo que está te levando a isso? Então, quando a gente olha para esse tema aí da guerra, eu vejo que é muito interessante, né? Por exemplo, principalmente não só por causa da guerra. A gente está vivendo isso, né, há algum tempo. Essa briga no Brasil, por exemplo, de pessoal de direita, pessoal de esquerda. Aí tem o pessoal que defende o uso de arma, outros que não. Aí uns, bandido bom é bandido morto. E outros, não é assim, tadinho, o bandido é tadinho, coitadinho. Então, assim, você vê que no meio disso aí surge uma coisa parecida com o que a gente está conversando, que é essa questão da guerra, né? Que não é o mesmo assunto, mas tem a ver. Porque, dependendo da sua mentalidade, você vai responder essas questões, né? Então, por exemplo, você fez a pergunta aí, qual que foi a pergunta que você tinha colocado? Na questão se o cristão pode matar para obedecer à lei ou até mesmo para obedecer à consciência dele. Isso, que é esse ponto, que é bem parecido com essa discussão, né, do bandido lá, se você pode ter arma, eu sou cristão, eu posso ter uma arma em casa e dar um tiro no bandido? Aí entra a questão legal, né, se a lei te permite, se a lei permite, então eu não estou fazendo nada errado. Então, aí vem aquela outra questão, de discutir questão de lei, né, se a lei é sinônimo de obedecer a Deus ou não, né, então entra muita discussão nisso aí. Mas aí, por exemplo, quando você começa a considerar tudo, porque o grande problema, eu acho que é isso aí, não só para esse tema, mas para muitos outros temas, é que normalmente as ideias de resposta para as perguntas, elas surgem assim. Eu tenho uma coisa que eu acho que é certo. Por algum motivo, eu tenho um tipo de pensamento. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou para a Bíblia, que supostamente é a fonte de onde a gente tem que tirar a verdade, e aí eu começo a fazer uma coxa de retalho de versículos. Eu começo a pegar todos os versículos que eu encontrar que dá base para aquele pensamento que eu tenho. Então, daí vai surgindo as linhas de pensamento. O pessoal pensa de um jeito, o outro defende de outro, mas a origem deles ter pensado assim foi esse comportamento. O pessoal começou a fazer uma coxa de retalhos de vários versículos que dão base para aquilo que ele acredita. E assim, quando a gente... aí você faz isso por isso. Aí a pergunta é, a gente fala que o evangelho é simples, né? Se o evangelho é simples, por que tem tantos tipos de interpretação? Porque a maioria das interpretações são feitas assim. A maioria das formas de se interpretar, elas são criadas a partir daí. Eu tenho um pensamento que já foi formado por algum motivo, e aí depois é que eu vou na Bíblia para poder embasar aqueles pensamentos. Deveria ser o contrário. Vou dar um exemplo. Tive um sonho, que eu acho que nesse sonho Deus falou comigo. E aí nesse sonho eu aprendi isso, isso e isso.
O que a própria Bíblia ensina a gente a fazer? Testar. Então você vai pegar aquela experiência sua, vai para a Bíblia e você vai ver o que a Bíblia fala sobre aquilo para poder fazer o julgamento. Para poder avaliar, esse sonho aqui realmente foi de Deus, porque o que ele falou é o que estava ali escrito. Agora, se ele começa a trazer coisas novas, coisas diferentes do que está ali, aí é a hora de você separar e jogar aquilo fora. Não, isso aí foi coisa da minha cabeça, ou teve outra coisa. Então, a própria Bíblia ensina a gente a fazer isso. É você avaliar o que você está sentindo, o que você está pensando, a sua experiência, o que você acha que é certo, você ir para ela avaliar. Só que esse é um exercício difícil, porque ele envolve uma coisa chamada sinceridade. E muitas vezes você já está com o seu pensamento forte, você só quer embasar, né? Você não quer testar aquilo ali para ver se é verdade ou não. Então, esse é um dos motivos, né? De ter tanto pensamento divergente em relação dos temas, né? O pessoal costuma fazer isso, né? Mas essa questão que você falou da motivação, já responde várias perguntas aqui do nosso do podcast aqui, nessa questão, tipo assim, qual é essa motivação? No caso, se você vai matar uma pessoa, por que motivo você vai matar ela? Qual que é a sua motivação? Para defender alguém que é vulnerável, o cara é mal pra caramba? Como é que é? Qual que é a sua motivação? Vai entrar numa guerra por quê? Qual é a sua motivação atrás dessa? Então já responde muitas coisas, né? Até mesmo coisas básicas, a questão da ética mesmo, já acho que você já conseguiu resumir muito essas perguntas nessa questão. A motivação por trás, ela faz toda a diferença, e as perguntas são feitas pela motivação que a gente tem. Então, exemplo, como você falou, nesses tempos de hoje, a nossa motivação é como lidar com esse negócio de estar ansioso, com o medo que vai se instalando no mundo, com esses rumores de guerras que estão tendo, né? Então, como lidar com isso? Essa foi a nossa motivação para falar sobre esse tema. Então, falando sobre essa questão da motivação, talvez eu não quero fechar muito, mas qual seria vamos colocar assim, ver se consigo formular a melhor forma possível, mas a melhor motivação que um cristão pode ter para poder lidar com os tempos de guerras, porque daí entra na próxima pergunta que eu queria fazer, que era como o cristão deve lidar com os tempos de guerras. Eu acho que a motivação vai ajudar o cristão, vai responder essa pergunta. Qual a melhor motivação vai ajudar a responder essa pergunta, né? Eu acho que a motivação, ela é gerada por alguma coisa. E aí entra a questão dos princípios do Evangelho. Então, no fundo, então, a grande questão não é nem a motivação, é o que gerou a motivação, né? Então, essa é a discussão do Evangelho, que a gente entra naquela questão, fundamentos, né? Porque, dependendo do fundamento, você vai ter uma motivação. E aquela motivação vai te levar a pensar e agir de determinada maneira. Então, a grande questão é o seguinte, quais são os fundamentos que a gente deveria ter, que a gente encontra no Evangelho, que Jesus colocou para nós, que eles vão servir para gerar em nós uma motivação correta em relação às coisas? Que você viu que eu não respondi as duas perguntas que você fez? O cristão pode ir para a guerra? Não respondi. Só dei as opções que tem de pensamento. Aí você perguntou, pode matar? Não respondi também, não. Você viu que eu tô igual um sabonete aqui molhado, né? Só escorregando aqui. A motivação ficou muito clara para mim. Já respondeu tudo nesse sentido. Porque, por exemplo, aí a motivação, se você vai por esse lado, você pode cair... Eu dei 3 opções lá de pensamento, né? Se você vai para a questão da motivação, é praticamente a terceira opção. Que ali eles vão defender, que você pode matar ou você não vai matar. Depende da sua motivação. E essa motivação tem a ver com o seu julgamento. Só que aí é uma coisa meio complexa, né? Que é um negócio difícil de fazer. A teoria é legal, mas quando você começa a tentar exemplificar, você vê que o negócio é meio complicado, né? Que a vida não é tão simples, igual você falou antes, né? A vida não é simples. As coisas não é assim, bem simplesinha. É assim, pronto, aqui vamos fazer assim. Receita. Porque quando a gente pensa nisso, Guilherme, gira em torno... Você falou uns negócios aí antes, eu fiquei pensando nisso aí, relembrando umas coisas que a gente conversou já há algum tempo. Que é mais ou menos assim... Tem muitos pensamentos diferentes em relação a muitas coisas. Você vai no assunto, aí você pergunta para os cristãos, tem vários pensamentos. Como pode uma coisa dessa, gente? Porque a própria Bíblia vai dizer assim, ó, nós temos que ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, a mesma intenção. Ou seja, então o Evangelho, só existe um Evangelho.
Mas aí você começa a ver o cristianismo, existem múltiplas formas de interpretar, várias formas de agir. Aí você fala, então peraí, alguma coisa está errada. Se o evangelho é um, se o próprio apóstolo Paulo falou isso para nós, que a gente tem que ter o mesmo pensar, o mesmo sentimento, tipo assim, aquela ideia da, olha, a gente sente e pensa a mesma coisa. Como que é possível na prática a gente agir de maneiras diferentes e chamar tudo isso aí de cristianismo? Então, ao pensar nisso aí, ao ler algumas coisas que o pessoal escreveu sobre isso, eu simplifico a ideia, ela não é simples, mas eu tento simplificar da seguinte maneira: o evangelho é um. O sentimento que a gente tem que ter um. Só que a forma de fazer não é uma só, que aí entra naquilo que você falou, a vida ela é complexa, cada um está numa situação diferente, cada um está numa realidade diferente, passando por problemas diferentes, e vai reagir de uma determinada maneira ou de outra. Mas se nós somos cristãos, o mesmo sentimento e o mesmo entendimento tem que estar em todos nós. É só a maneira de fazer que ela vai ser diferente, né? Só que o pessoal não concorda com isso, né, na prática. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo aí, questão de batismo, né? Você vai ver que, por exemplo, entre aspas, né? Todo mundo entendeu o que é, o que significa, qual que é o sentido por trás. Ok. Só que a forma de fazer, um faz por imersão, o outro faz por aspersão, o outro talvez pode fazer de uma outra forma simbólica. Então a forma de fazer é diferente. Cada um, por alguns motivos, vai fazer de uma forma ou de outra. Mas todo mundo entende a mesma coisa. Só que eles estão tudo brigando pela forma de fazer. Então, legal é isso aí, que a gente, muitas vezes, a gente vai gastar muito tempo brigando por causa da forma de fazer. Não, eu faço de um jeito, é esse jeito que é certo. Aí você vai argumentar, pegar os versículos, aí o outro vai brigar e vai defender a mesma coisa. Só que, na verdade, a gente tinha que estar discutindo, né, é o que a gente tem como ponto comum, a essência da coisa. O que a gente tem que sentir? O que a gente tem que pensar? Então, nesse assunto, quando a gente pensa em guerra, a gente vai ver que a coisa não é fácil, né, de imaginar. Só para dar um exemplificado, imagina o policial. Você é um policial, você é cristão, você é fiel a Jesus. E aí, como é que faz? Como é que você vai ser policial? Então, aí, por exemplo, aí você vai perguntar para os policiais cristãos. Tem muitas formas de pensar diferente. Só que a essência deles vai ser a mesma. Pois todos eles creem em Jesus, todos eles entendem a ideia do amor, todos eles entendem a ideia da compaixão. Tô falando assim, todos de uma forma generalizada, né? Sim, mas na prática, alguns não vão sentir culpa nenhuma em matar um bandido. Outros vão fazer por obrigação e vão se sentir muito culpados por fazer. Outros vão agir de outra maneira. Vai ter outros pensamentos. Então vai ter muitos tipos de formas de fazer e de sentimento que eles vão ter, só pra gente perceber que a coisa é complexa. Não é assim, ó, dá uma receita aí que é isso aqui que é o certo e o resto é errado. Não funciona assim. Então eu acho que nessas questões é mais interessante a gente discutir a essência do negócio. Então vamos lá. Vamos pensar na essência quando a gente pensa nessa questão da guerra e dos conflitos. Quais que são os pontos que eu penso assim que são fundamentais no meio disso aí? Primeira questão, eu acho que é a questão de a gente pensar em questão do conflito em si. Primeiro ponto que a gente vê é que quando a gente pensa em conflito, em guerra, nesse tipo de coisa, o que Jesus fala para nós em relação a isso? O que o Evangelho mostra para nós em relação ao futuro, né, a nossa vida? É inevitável. É algo que faria parte da nossa vida. Não é algo assim como muitas pessoas vão colocar, que aí já é um princípio, né, que eu acho que não é questão de opinião de Evangelho, já é um princípio. Se você for fiel a Deus, se você for genuinamente, né, fiel e estiver seguindo os princípios, você não passa por tribulações e por dificuldades e por guerras, por nada disso aí. Isso é uma ilusão. Que a gente vê que não foi assim, né? Nunca foi assim. A guerra e as dificuldades sempre fizeram parte da nossa vida e sempre vão fazer até o fim. E um outro detalhe no meio disso aí, né? Que o pessoal que está aqui, por exemplo, nesse momento, pensando aí que talvez pode ter uma terceira guerra mundial e tal, e outro detalhe que coloca para nós é que o mundo não vai acabar na guerra. A guerra, né, não é colocada para nós como o fim. Mas, muito pelo contrário, ela é colocada como um sinal de que o fim está chegando.
É lógico que a guerra é o fim para quem morre, né? Quem está participando da guerra e morre é o fim para ela. E às vezes a gente esquece disso, né? Então, esse aí seria um ponto importante, né? Você tem alguma coisa aí, Macepa? Que eu tô falando aqui muito, né? Talvez você tenha alguma coisa aí que você pensou no meio do assunto. Não, tá ok? É isso mesmo, na questão dos fundamentos mesmo que você está falando aí, né? Esse mesmo. Pode continuar. Aí assim, então a primeira questão é essa questão de guerra. É algo que é natural. Não tem como a gente evitar, não tem como a gente fugir. A gente vai tá no meio dela. Outra questão que surge é a questão do tal da justiça, né? Porque muitas pessoas vão se justificar em matar alguém, em participar ou não matar, pelo entendimento do que é justo. E aí é bem interessante a gente pensar na justiça, porque muitas pessoas esquecem ou ignoram aquela questão de que a justiça humana não é igual à justiça de Deus. E aí é um ponto que é importante a gente perceber, que é o seguinte: as leis que estão estabelecidas, elas não são sinônimo dos princípios de Deus. Então, se eu estou seguindo a lei, não quer dizer que eu estou seguindo os princípios de Deus. E muitas vezes a gente viu pela história, né, a história passada nossa até hoje, e continua percebendo, que muitas vezes a gente vai se deparar com leis que são injustas, que elas são fundamentadas em coisas que são contrárias à vontade de Deus. Então, segundo... pode falar. Isso aí que você está falando, só dar uma pincelada aí, é bem importante mesmo, porque eu vejo muitos crentes, né, cristãos, confundindo as leis terrestres, exatamente, como se fosse mandamento, né, de Deus, uma coisa assim. Então, exemplo, a ideia de alguns lugares cortar a mão de quem rouba. Isso na lei lá está correto. E muitas pessoas acham que essa lei, elas confundem com essa lei terrena com a lei de Deus, ou com as regras de Deus, né? Então, no final, você vê que essa confusão existe muito na cabeça do pessoal, né? Eles não conseguem sair também dessa bolha de o que é lei e o que é o evangelho, né? Vamos colocar assim. É bem interessante isso aí. Eu já pensei muito sobre isso, eu já pensei e tentei aquele exercício de tentar simplificar. Você sabe por que as pessoas fazem muito isso? Por que os cristãos... As pessoas não, os cristãos fazem muito isso, de confundir lei. Tem vários motivos, né? Mas o principal deles, no meu entendimento, é o seguinte: é a falta de entendimento na questão de discernir que a Bíblia tem lei e tem graça. Porque você vai perceber, para deixar bem prático para quem não entende muito isso, a maioria dos exemplos que as pessoas vão pegar para defender esse tipo de coisa são exemplos do Antigo Testamento. Por exemplo, você falou aí de cortar a mão, né? Você vai ver que lá no Antigo Testamento, 10 mandamentos: não matarás. Ou seja, Deus já mandou não matar. Só que aí você vai vendo ali, Deus institui várias situações que tem a pena de morte, que o povo tinha que matar. Aí você vai perceber que teve várias guerras que Deus mandou o povo ir pra guerra, mandou matar criança, mandou matar mulher, e você vai ver, poxa, peraí. Então as pessoas vão usando vários exemplos assim, vão olhando para o Antigo Testamento e começa a fazer aquilo que eu falei da coxa de retalho, começa a pegar esses exemplos e falar: na Bíblia tá falando. Mas a Bíblia da qual ele está se referindo é o Antigo Testamento. Então, assim, o pessoal, por um descuido muito simples na questão de entendimento das coisas, eles vão se fundamentar num tempo que as coisas eram sombra ainda das coisas que viriam. Então, você vai perceber que muita gente que defende essas ideias que vão mais ou menos para esse lado, não faz diferenciação entre o que é o Novo Testamento e o que é o Antigo. Para eles é uma coisa só, tá na Bíblia, tá ali, e a gente vai... Então, assim, todos os textos do Antigo Testamento, a gente tem que ter esse cuidado, né? Como a gente já falou em outros momentos, questão de interpretação bíblica, eles são sombras de coisas que viriam, que estão reveladas no Novo. E o outro detalhe: mas lá Jesus falou... Jesus também estava vivendo ali ainda no tempo da lei. A graça começa depois da ressurreição de Jesus, né? Ali que as coisas, na prática, como que deveriam ser feitas, ali que a gente tem que começar a avaliar. E mesmo assim com alguns cuidados, né? Então... quando a gente fala dessa questão aí, eu percebo que esse é um dos principais motivos, né? O pessoal tem esse descuido e aí acaba defendendo um pensamento ou outro, porque ele viu que tem lá vários textos na Bíblia que dão base para isso, mas está lá no Antigo Testamento, né? Ou estão fundamentadas na lei ainda, né? Então isso aí até essa questão da justiça, né? Porque assim,
Olha só para você ver como é que esse negócio é sério. O que os judeus esperavam quando estava ali na época de Jesus? Qual que era a visão que eles tinham do Messias? O Messias seria um rei, um ser humano que surgiria, um rei, que se levantaria ali, que lutaria contra os inimigos de Israel, que faria guerra, né, contra os inimigos, venceria e traria a paz. Então, tipo, traria para a terra, né, faria ali a partir do povo de Israel a paz, aquela ideia. Só que, aí é aquela questão, né? Nós vamos perceber que lá no início eles fizeram isso com Jesus, queria fazer isso e entender ali. Muitos judeus não creram em Jesus e não creem até hoje porque ainda tem essa mentalidade, né? E Jesus vem e começa lá no meio do negócio e fala, ó, meu reino não é daqui não. Meu reino não é aqui dessa terra. Então, você vê que o pessoal lá tinha essa mentalidade, não entenderam quando Jesus começou a esclarecer isso para eles. Os discípulos demoraram um pouquinho para entender. E quando entenderam, você vê que o pessoal foi amadurecendo a ideia aos poucos. Mas hoje ainda tem muita gente com essa mistura de mentalidade. Você vê cristãos com essa mesma mentalidade. Que, por exemplo, as pessoas olham para cá e pensam o seguinte: Jesus veio para trazer uma paz para nós aqui na Terra. E aí começa a misturar muita coisa e vai ignorando os princípios do Evangelho e vão colocando mais ou menos assim, que como se o Evangelho, né, um exemplo, aquela discussão lá da teologia da libertação, que depois começou a virar missão integral, né, no meio dos evangélicos e tal. Qual que é a lógica, o sentimento que tem por trás? Que é como se o Evangelho trouxesse para nós uma responsabilidade de transformar o mundo num lugar melhor. Aí vão usando vários exemplos, por exemplo, usa a reforma, né, protestante como um exemplo. Olha o fruto da reforma. Mudou a Europa, trouxe bons costumes, trouxe lei, escola, escrita, saúde pública, educação pública. Olha só o tanto de coisa boa que veio por causa do Evangelho. Aí eles usam isso como um argumento para alimentar essa mentalidade, que o Evangelho é uma questão de compromisso de transformar o mundo num lugar melhor. Que é bem parecido com aquela ideia do Antigo Testamento, né? Poxa, se eu for fiel a Deus, a vida aqui vai ser boa. Se a gente for fiel a Deus e seguir os princípios, a gente vai transformar o mundo num lugar melhor. E aí algumas pessoas vão entrando, por exemplo, entra lá na política para poder criar leis, a gente já conversou muito sobre isso, né? Essa questão de política aí, né, Guilherme? Vão entrar lá para tentar criar leis que defendam os princípios do Evangelho para impor isso para todas as pessoas, seguirem uma lei que é fundamentada nos princípios de Deus. Por quê? Porque é bom para todo mundo. Só que nós vamos perceber, quando você junta tudo que é dito a respeito disso, uma coisa muito simples. Jesus falou, meu reino não é daqui. Vocês são forasteiros aqui nessa terra. Então, ou seja, vocês não estão na casa de vocês. Quando a gente começa a ver o Evangelho, a proposta dele não é essa, transformar o mundo num lugar melhor, mas é convidar as pessoas a sair desse mundo e ir para o reino de Cristo, que por enquanto é espiritual. E que lá no final, quando Jesus voltar e trouxer o julgamento final, aí sim vai acabar com tudo isso aqui e fazer novos céus e nova terra. Mas o problema é que parece que o pessoal vai misturando Antigo e Novo Testamento e quer transformar aqui no céu, né? Antes de Jesus voltar, eles querem transformar aqui no céu. Então, percebe o seguinte, que toda essa mentalidade, quando a gente pensa nesse contexto da guerra e do conflito, né, e do sofrimento, ela vai ser refletida nessa hora. Então a pessoa, se ela tem ela fez essa salada na cabeça dela e não faz diferença entre antigo e novo, lei e graça, e ela tem esperança nesse mundo, ela ainda gosta das coisas daqui, quer alcançar os seus sonhos, quer realizar, tem prazer aqui, você vê que tá uma bagunça ainda na cabeça. Ela quer ir pro céu, quer que Jesus volta, mas ao mesmo tempo ela quer ter uma vida boa aqui, quer aproveitar o melhor dessa terra e tal. Você vê que tá tudo misturado, uma bagunça. Aí na hora da guerra, na hora do conflito, aí o negócio começa a dá aquela confusão toda, né? Então aí você percebe que por coisas que são fundamentais do Evangelho, que é, por exemplo, a visão de sofrimento que a gente está falando, questão da justiça que a gente falou da lei, né? Que para muitas pessoas, se eu burlar a lei em algum aspecto, poxa, tô pecando. E muitas vezes aquela lei ali foi feita de uma forma injusta. Né? Por exemplo, a gente tem alguns aí, o pessoal que mexe com empresa e tudo, lá no Brasil, por exemplo. Quando você vai para a lei de como a empresa deve funcionar, é impossível uma empresa funcionar de uma forma 100% legal.
Porque toda a lei que foi feita, toda a burocracia que foi feita ali, ela foi feita de uma forma para a coisa não funcionar. Então, ou seja, para uma empresa funcionar e ser viável, as pessoas têm que sonegar imposto, tem que fazer de alguma forma ali para o negócio funcionar. Tá aí o cara cristão faz e começa a ter que fazer algumas coisas que vai contra a lei, aí ele começa a se sentir culpado, né? Começa a se sentir mal porque ele tá indo contra a lei, e aí como é que eu faço, senhor? Eu tô tendo que burlar a lei, porque senão não dá para pagar os funcionários, não dá para ter lucro. Aí fica nessa confusão, porque na mentalidade dele tá, lei é sinônimo de obedecer a Deus. Se eu infringir a lei, eu tô infringindo Deus. Uhum. Só que alguém já disse para nós, né? Que o amor, ele aniquila a lei, né? Se você seguir o amor, não existe lei, né? Só que é aquela coisa, né? Se você vai burlar a lei, você vai sofrer as consequências, você tem que estar ciente disso, né? Eu acho que é só a gente pensar assim, aqui na nossa casa. Nós somos forasteiros aqui, né? Nós não estamos na nossa casa. Só esse pensamento, ele já ajuda muito. Mas muito mesmo. Muito, muito, muito. Já ajuda pra caramba. Mas é bom, não sei, bom. Cara, esse negócio que você falou aí da questão da justiça, né? Que é bem deturpada a nossa justiça, mas... E as pessoas começam a adotar outras justiças, outros tipos de justiças, porque o ser humano tem esse negócio de fechar a coisa logo. Não, tem que fechar, tem que criar, que negócio. Tem que criar uma receita na cabeça e adotar essa receitinha, porque é a melhor forma. E eles pegam alguns modelos de pessoas aí, esses modelos normalmente não são os melhores modelos que tem aí na paradinha, aparentemente parece ser... aparentemente ele sacia de forma momentânea aquela vontade de vingança, né, que a gente tem no coração, e a gente confunde vingança com justiça, e por aí vai, e pronto. No final, é uma mistura que a gente vai fazendo, que é aquele negócio, né? Se a gente não negar a nós mesmos e tentar entender qual que é o melhor, a justiça de Deus vai ficar bem complicado. E pensando nesses tempos de guerra que você está falando, a questão dos fundamentos, que tem a ver com a justiça, tem a ver com as leis, eu acho que um cristão, como você falou, motivação, com os fundamentos, você vai ter as boas motivações para poder fazer isso. Mas uma outra pergunta, pensando nesse sentido, acho que a gente deveria fazer aqui, ou as pessoas de casa deveriam fazer, o que, qual mensagem que você acha que tem que estar primordial nesses momentos de guerra? E eu vou te explicar por que eu estou fazendo essa pergunta. Um exemplo foi no Covid. No Covid eu tinha uma leve impressão que muitas pessoas iam começar a ter mais empatia um pelo outro, muitas pessoas iam querer juntar as forças, se unirem para poder, cara, não vamos deixar a peteca cair, vamos tentar fazer alguma coisa aqui, vamos nos ajudar, porque algumas pessoas não vão ter trabalho. E eu não vou conseguir ver o meu vizinho passando dificuldade aqui e eu não vou conseguir ajudar. Imagina alguém do meu lado morrer, tipo assim, essa imagem de uma pessoa do meu lado virando, vamos colocar a palavra bem forte mesmo, virando um cadáver e por minha causa é inconcebível. Então vamos juntar as forças, vamos nos unir, vamos criar aqui uma comunidade e tipo assim, se eu como todo dia picanha, como 1 quilo de picanha, eu vou dividir e hoje eu vou comer só meio quilo de picanha, vamos colocar assim, só meio quilo de carne e vou dividir com meu vizinho. Vou comer menos, não vou morrer de fome, mas vou comer menos. Eu tive essa utopia, essa ideia que eu vi na cabeça, que eu acreditava que as pessoas realmente iam, sei lá, chegar a um nível por causa do sofrimento de empatia, que é um outro assunto que a gente conversou com o Bruno Jardim, que é a questão do sofrimento ser uma forma que Deus usa para poder modelar a gente, para poder moldar a gente para uma melhor versão da gente, né? E eu acreditei muito nisso e eu vi isso, mas eu vi mais ao contrário. Pessoas preocupadas pelo seu, e a frase que eu mais escutei foi: eu não posso perder meu benefício. Eu não posso perder meu benefício, porque se eu perder, depois eu fico sem, e minha família fica sem. Então, tipo assim, eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar da minha casa, depois eu vejo o outro. Então, tipo assim, a justificativa do cara é boa, a justificativa do cara é linda, mas quando você para com o evangelho, parece que o negócio não tem muito a ver. Então,
qual é a mensagem, qual é a atitude que o cristão tem que ter com as outras pessoas que estão ao seu redor? O que ele deve fazer, o que deve ser apresentado, qual a mensagem principal, a atitude principal que deve ser apresentada por essa situação de iminência de uma guerra, ou até mesmo agora falando do Covid, né? Uhum. Bom, Guilherme, isso é uma questão que é muito ampla, mas eu vou tentar resumir bem simplesinho. Amor e confiança em Deus. Tudo vai fundamentar aí, nessa questão que você está colocando, né? Primeiro, amor. A gente vê que tudo vai resumir nisso aí. A gente viu que é questão de lei, de justiça, se pode, se não pode. O que é o norte para nós? Amor. Então a grande preocupação nossa deveria ser entender o que é amor, né? O amor de Cristo, porque não é amor natural humano que as pessoas chamam de amor, mas um amor que está fundamentado em Cristo, né? No que Jesus ensinou para nós, porque o que ele ensinou para a gente em relação ao amor, amem as pessoas com o mesmo amor que eu amei vocês. Pronto, então tá por aí. Então, assim, a essência do que a gente vai pensar quando a gente pensa em tudo isso aí é amor. Eu preciso amar. E se eu pudesse falar também a essência das coisas que viriam do futuro, assim, das coisas que Jesus profetizou que aconteceria no futuro, é o esfriamento do amor. Então, igual você citou esse exemplo aí, né, da pandemia, que a gente fica com essa ideia, poxa, por ser motivado pelo amor de Cristo, a gente vai caminhando para essa direção. Poxa, a gente deveria repartir o que a gente tem. A gente deveria ter compaixão das pessoas. Por vários motivos. Aí você vai, por causa dos valores do evangelho, ó, nós não somos daqui, isso aqui vai ser passageiro. Jesus falou que a gente ia sofrer realmente, né? Que eu não vou estar enganado em relação a isso aí. Então, assim, quando você junta todas as coisas, você olha para as pessoas e fala, poxa, eu preciso repartir o que eu tenho, eu preciso compartilhar do que eu tenho, sejam coisas materiais, sejam as emoções, às vezes eu não tenho nada para falar, mas pelo menos eu vou estar perto da pessoa, vou chorar com quem chora, né? Vou rir com quem tá rindo. Então aquela ideia só de estar perto, às vezes você não tem nada, mas pelo menos está perto. Mas assim, motivado pelo amor, por se preocupar com outra pessoa, você vai caminhando nessa direção. Então pensa que esse aí é o ponto central. Só que a gente não pode esquecer isso. O que Jesus profetizou é talvez o que a gente já está vivendo, né, há muito tempo, e que vai só se agravar, que é o esfriamento do amor. Então nesses momentos, igual o Bruno falou pra gente muitas vezes, né, que ele nos fez lembrar que o sofrimento é uma forma de Deus ajudar a gente, né, a exercitar a nossa fé. Só que a gente vê que por causa do esfriamento do amor, esses momentos faz aflorar mais ainda o que é de ruim dentro de nós, né? Então a gente vê reproduzindo isso aí. Então, em outras palavras, é natural, vai ser assim. E cada vez que o tempo passar, pior vai ficar. As pessoas vão esfriar mais ainda o amor. E essa é a característica principal, né, do fim dos tempos. A gente vai pensar nesse sentido. Nós Pode temos falar que caminhar que esses tempos de guerras assim é uma oportunidade da gente manifestar o amor, porque em tempo de paz é fácil, né? Em tempos de guerras, acho que é a hora que você realmente deve praticar, exercitar e manifestar o amor de Deus que Ele te deu, e você só está refletindo aquilo que foi passado por Ele, né? Nada seu no caso também. E eu acho que é uma reflexão interessante, mas ele está falando aí, realmente a falta do amor, se a pessoa quiser, ela pode ficar com boas justificativas, né? Minha família... Não, mas tudo a gente justifica, né? A gente não estava falando agora há pouco lá, que pessoal, eu tenho uma ideia, eu vou pegar os versículos que cabem para me justificar. E às vezes a pessoa que está fazendo isso aí, ela também vai se justificar na Bíblia. Ela começa a ter esse sentimento, não, vou proteger a minha família, o resto que se lasque. Ela vai para a Bíblia e vai tentar ali fazer uma coxa de retalho para defender aquela ideia. Mas eu ainda penso que... Fala. Que essas coisas acontecem por causa daquela questão do evangelho. A pessoa não entendeu o que é o evangelho, porque se ela tivesse entendido, ela não reagiria dessa forma, né? Sim, Então... Não, porque tá fazendo pensar um monte de coisa aqui, igual você falou, a gente pode ir para vários lugares, mas eu acho que também um dos desafios, então, para as pessoas que estão passando por momentos difíceis na vida, né? Quem quiser pode ver o podcast que a gente fez com o Bruno Jardim sobre a questão dos sofrimentos. Mas existe essas justificativas que são boas para fazer o mal, nem para fazer o mal, para não fazer o que é necessário, né? Para se omitir também.
e tem a boa justificativa, então esse é um exercício em meia guerra. Essa justificativa que ele deu é porque é baseada no amor ou na falta do amor? Porque ela é muito boa, mas a pessoa tem o discernimento de entender se a justificativa, ela parece ser boa, mas isso não significa nada. Significa, no final, a questão no fundamento. Qual a motivação que ela traz por trás disso? Tá me tipo assim, tá me deixando pensar em um monte de coisa aqui que eu acho bem interessante nesse momento. Até as boas justificativas têm que ser questionadas. Simplesmente isso. É tão simples assim, né? Mas você vê que a gente roda para tentar responder perguntas que são complicadas, mas no fundo a gente vai chegar naquele ponto que evangelho. É tipo assim, o que motivou o cara a fazer isso? Será que a minha motivação tá certa, tá errada? Mas sempre vai ser aquela coisa, o que é o evangelho que eu tenho dentro de mim? O que é os fundamentos que estão ali? Porque é eles que vão definir o que vai ser pensado ou não. Agora, o engraçado é isso aí, que se a pessoa não tem um evangelho dentro de si, que ela tá enganada, como é que ela vai ter condição de avaliar que aquilo ali que ela tá fazendo tá mal? Né? Então, eu acho que no fundo a gente volta lá para a essência da coisa, né? Que, por exemplo, quando a gente tá falando isso aí, uma das coisas principais desse assunto é a questão de como que eu vejo o sofrimento, né? Como que eu entendo o sofrimento? E se você lembrar lá da parábola, lembra da parábola das sementes que Jesus falou, que cai pelo caminho? Aí ele vai dando vários exemplos. Uma caiu no meio dos espinhos, no meio das pedras, foram 4 tipos de sementes, só um ali frutificou. Então teve 3 sementes que não deu certo. A primeira é questão de entender as coisas, né? Problema de entendimento. A segunda tem a ver com sofrimento. Aí você vê que é uma deficiência na questão do sofrimento, em lidar com o sofrimento. Ou porque não entendeu que o sofrimento realmente viria, ou porque não estava disposto a sofrer. Então você vê que uma das deficiências ali da semente frutificar é justamente essa questão do sofrimento, que é um dos fundamentos disso aí, né? Então quando a gente olha para Jesus e vê tudo que ele falou sobre o sofrimento, eis que eu vos envio como ovelha por meio de lobos. Então fica esperto aí, igual as cobras, mas simplesinho como as pombas. Aí você vai juntando, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Apresenta para Deus tudo que... ansiedade, tudo que vai fazendo parte da nossa vida. Quando ele fala, no mundo tereis aflições, né? Vocês vão ter aflição. Quando você junta tudo que fala sobre sofrimento, fica muito simples a ideia de você perceber o seguinte, nós vamos sofrer. Não é uma questão de ser fiel ou não. O sofrimento faz parte e vai fazer, e quando eu olho para a questão futuro, vai ficar cada vez pior. Então, essa é uma ideia que precisa estar clara. Sem guerra ou não, você vai sofrer. O mundo, cada dia, ele tá ficando pior. Agora a gente estava conversando agora há pouco. Marcelo, como é que faz com esse pessoal que não chegou ao estado de guerra? É uma pergunta, mas esse pessoal que não chegou a um estado de guerra e com os problemas que são pequenos relacionados a conflitos grandes, essas pessoas não sabem lidar com os conflitos pequenos do dia a dia. Como é que essas pessoas vão lidar, de fato, com conflitos maiores igual esse, né? Porque quando tem a oportunidade de momentos de paz e de exercitar o evangelho, que Deus está permitindo a gente, em momentos de paz ainda, exercitar o evangelho, quando vem momentos complicados desse jeito aí, eu acho que é onde as pessoas se perdem muito, né? Também nesse sentido, né? Isso aí eu lembro da parábola das virgens, que a gente falou agora há pouco, né? A gente tá conversando aí nos bastidores. Enquanto tem tempo, faz o que tem que fazer, procura se avaliar, procura correr atrás do que você precisa, procura pensar, porque vai chegar uma hora que vai falar assim, a coisa desandou. Aí quando você for tentar correr atrás do prejuízo, já vai ser tarde demais, não vai dar tempo. Então é o que você está falando aí. Se num tempo que está propício ainda a pessoa avaliar e se autoavaliar, quando a coisa virar de perna pro ar, talvez não tenha condição da pessoa... Né? Se agora já não está fazendo, vai fazer quando o negócio bagunçar tudo. Então é uma ideia bem simplesinha, né? Que tem uns fundamentos que são simples, é coisa da vida mesmo, né? Que a própria vida ensina para nós, que as pessoas estão aí negligentes, né? Não está se preocupando com isso, e infelizmente quando a coisa ficar pior, não vou dizer que vai ser melhor, não. O legal é isso, né? Que quando o sofrimento vem, igual a gente está falando, oportunidade de exercitar o amor, mas ele só funciona para aquele que já tinha o amor. Essas coisas aí, nessas horas, não vai servir para gerar amor em quem não tem. Quando isso começa a acontecer, quem não tem o amor vai ficar pior.
E quem já tinha um pouquinho, melhora, né? Essa ideia bate muito aquele texto lá, como é que como é que é? Na mocidade, meu Deus do céu, esqueci o texto. Cuida da questão Dos tempos de mocidade, né? Como é que é o Pra texto, quando gente? chegar. Eu esqueci também. Nossa, Eu vamos ver lembro aqui, aqui eu vou pesquisar do rapidão aqui, mas a princípio dele, mas questão tipo assim, busca a Deus lembra na de sua Deus nos tempos da mocidade, mocidade, né? Quando vier os para dias quando... maus, né? Aham. Um Eu acho que negócio tem assim mesmo. muito a ver com esse texto também. Muito a ver com essa ideia aí. Mas é igual a gente tá falando, a própria vida ensina isso pra nós. Aham. Aí quando você vai para os provérbios vai falar muito da vida. Aí quando você vai para o evangelho, para Jesus ser mais específico nas coisas, você vê que tá juntando tudo é a mesma lógica. É tipo, por isso que ninguém tem desculpa. É tipo aquela coisa, enquanto tá propício, aproveita e corre atrás, tenta se organizar, tenta tirar as dúvidas, né, ficar firme. Porque a hora que o negócio arrochar, meu amigo, não dá não. Não é esperar o tempo, não é esperar aparecer um mendigo na sua frente para você dar comida, né? Não é esperar achar alguém que está sofrendo muito, que transparece muito sofrimento para você poder amar. Mas todo momento, todo dia é a oportunidade de você demonstrar o amor de Deus, demonstrar o amor e exercitar esse amor, né, com outras pessoas também. Porque esse aí a pessoa fica esperando, né? Exatamente, essa é a palavra, você exercício. Qual que é a ideia? Amor. A gente precisa amar. Mas para amar, a gente precisa exercitar. E aí, igual você está falando, nas coisas pequenas. Não espera uma grande oportunidade, mas tenta exercitar nas coisinhas pequenas, que se for aparecendo uma oportunidade maior, você vai exercitando. Agora, se o cara não exercita e surge uma situação que ele precisa amar, como ele não está exercitado, não se preocupou e ele não vai conseguir fazer, né? Então é uma coisa bem simplesinha. Rapaz, é interessante isso aí que você falou, é interessante. Tipo assim, dá pra pensar muita coisa. Ixi, vai indo, o negócio amplia. Mas assim, aí o que a gente falou do amor, né? Que é o ponto central. Aí tem essa questão do amor, questão da visão sobre sofrimento, que eu acho que tem uma deficiência muito grave nos cristãos sobre visão sobre sofrimento, que essa deficiência, ela deturpa toda a visão de evangelho, faz o negócio ficar tudo capengando, né? E aí, por exemplo, você está na guerra. Ai, meu Deus, não era para eu sofrer, por que eu tô sofrendo? Jesus não falou que ia sofrer? Não, mas não é assim. E vai criando. Eu tô. Né? Então, porque toda aquela visão que foi passada para ela que o sofrimento é assim, tá diferente do que Jesus ensinou. Aí, na hora do arroxo, como é que ela vai refletir sobre isso? Então, nessas horas aí, o negócio fica complicado. E aí entra no outro ponto. Que você ia falar aí, antes de eu entrar no outro ponto. Não, acho que ia passar uma outra pergunta, mas uma outra pergunta que eu estava aqui, que é essa questão que você falou aí na questão do sofrimento e tudo mais, mas também tem aquelas pessoas que têm uma visão mais lúcida do evangelho, que praticam o amor bem antes dos momentos difíceis, mas mesmo assim elas entram, elas têm momentos de ansiedade, de insegurança, que também tipo assim, não está te dando uma fórmula aqui para você se livrar também das consequências dos tempos maus, né? Que mesmo você fazendo a coisa boa, vai ter consequências na sua saúde, você vai ter algumas marcas que fazem parte do sofrimento, né? Que é a questão do medo, da ansiedade, da insegurança, né? Que é um dos problemas que acho que hoje a sociedade está sofrendo mais. Então, tipo, a minha pergunta seria como o cristão deve lidar com esses medos, mesmo ele tá ainda praticando, mesmo ele praticando o amor, mas mesmo assim ele não está isento disso, como ele deveria lidar com essas situações, né? Essa pergunta aí caminha pro ponto que eu ia falar mesmo. Vai bem na direção. Mas assim, a gente responde por nós, né? Sim. Vamos pensar em nós mesmos para a gente fundamentar nisso. Eu penso assim, a maior preocupação era com os fundamentos do evangelho. A gente tem que preocupar com as coisas do evangelho que são principais, elas estarem bem fundamentadas e bem claras. Se isso aí estiver claro, aí você tem a maior chance de se comportar da melhor maneira quando as coisas ruins vierem. Mas aí eu penso em nós, né? Tanto de coisa que a gente passou naquele período, de coisas horríveis que a gente passou, né? De situações ruins. Como que a gente lidou com elas? A gente foi usando naquele momento voltar para os princípios do evangelho, que era aquilo ali que dava um norte para nós. A gente começava a passar por uma situação que a gente não sabia se estava certo, se estava errado, o que esperar. Aí, peraí, o que Jesus falou?
Ah, ele falou isso, isso e isso. Ah, tá. Então, peraí. Então, a gente sempre vai ter esse exercício de voltar aos princípios do evangelho para dar resposta para o que a gente está vivendo, né? E eu lembro, uma das coisas que eu lembro naqueles períodos lá, que foi extremamente horrível, que chegou um momento que a gente chegou a desesperar da própria vida, né? Como o próprio Paulo vai falar, né? Chegou um momento ali que foi sobre... Porque tem essa ideia, né? Que o pessoal coloca assim, Deus só dá o frio conforme cobertor. Não é bem assim, não. Isso aí não é um versículo bíblico, não. Inclusive, Paulo vai falar sobre isso, né? Ele fala que chegou um momento que as coisas estavam tão arrochadas para ele que foi além das forças. Foi sobre-humano, né? Foi além das forças. Então, a gente vai perceber que vai ter momentos assim. E a gente não está falando naquele contexto, a gente falou de gente que não tem princípio do evangelho. Está falando para os irmãos que é fiel. Que vai ter momentos que a coisa vai estar tudo escuro, você vai falar, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu faço? Aí essas horas eu acho que é o exercício, né? De você parar, respirar e lembrar dos princípios. Porque é esses princípios que vão dar norte para nós. E aí quando a gente pensa nisso, tem uma coisa central, que é um ponto central, que é confiar em Deus. Que tem muito pensamento sobre isso. Mas em essência seria mais ou menos assim. A confiança é um exercício também. Não adianta você falar assim, eu não confio, então, amanhã eu passo a confiar. Não, é um exercício que você precisa fazer para confiar. Você só confia em alguém depois que você conhece, não é? Eu confio em você, Guilherme. Mas por que eu confio em você? Porque a gente tem uma longa história e eu te conheço. Por isso que eu confio em você. E a mesma coisa com Deus. Então, ou seja, nós precisamos conhecer Deus para confiar nele. E a informação básica, quando a gente pensa nisso, é aquela lógica bem simplesinha, né? Que Jesus começa a ilustrar ela lá no Sermão do Monte, né? Não adianta vocês ficarem ansiosos por nada. Porque todo o cuidado que vocês tiverem com a vida, vocês não podem mudar uma vírgula amanhã. Vocês não podem nem acrescentar, nem diminuir nada do que está amanhã. Então, ou seja, vocês não sabem de nada. Quem sabe é Deus. Então, quando a gente começa a avaliar a gente mesmo, a gente percebe o quanto esse mundo que a gente está é frágil. Por mais cuidado que você tenha, por mais que você tente poupar, por mais que você tente se cuidar, né, da sua saúde e tudo, e fazer o que é certo, e tentar ser coerente, tudo, é tudo muito frágil. Num piscar de olhos, o mundo pode virar de perna pro ar, e tudo aquilo que você se protegeu, que você se preparou, aí chega na hora que você está completamente perdido. Então, quando a gente olha para essa realidade e vê o quanto a gente é frágil, o quanto esse sistema que a gente vive é frágil, e a gente faz o exercício contrário, aí você começa a olhar para Deus e ver que ele é o contrário disso tudo, que ele é completamente perfeito, que ele sabe tudo, que ele tem todo o poder. Aí você começa a fazer esse exercício de, como eu posso não confiar nele? Aí aquela lógica da criança, né, que a gente gosta de pensar nisso, que ele fala pra gente ser como criança. Imagina aí a Heloíse, né, andando com você na rua. Tá lá, pegou na mão do papai e tá andando. Aí, de repente, começa a acontecer alguma coisa ali confusa, uma confusão na rua, que ela não sabe o que tá acontecendo. Ela é uma criança, ela não tem a mínima ideia de discernir o que tá ali. Só que uma coisa ela sabe, eu vou ficar perto do meu pai. Porque ele sabe. Então eu vou segurar na mão dele, porque aqui é o lugar que eu tenho que estar. Então a ideia é mais ou menos assim com Deus, quando a gente olha para nós. É uma confusão isso aqui. É um negócio muito difícil, muito instável, muito inseguro. Mas a gente olha para ele, pega na mão dele, você não sabe o que está acontecendo, mas segura na mão dele. Segura na mão de Deus e vai, né? Aquele hino. Mas assim, ao mesmo tempo que a gente vê que as coisas são muito complexas, né? Que há muita coisa muito difícil de entender, a gente vê que por um outro lado elas são simples. Que é essa questão da confiança em Deus, né? Basta a gente parar para pensar nele um pouquinho, em quem ele é, e a gente avaliar um pouco do que a gente é, né? E a gente descansar nele, né? Só que igual a gente tá falando, é um exercício. Não adianta saber disso, né? A gente tem que exercitar. É interessante que é como o evangelho é. O evangelho é assim, né? Todos os pontos, no final, eles se encontram, né? Aquilo que a gente começou a falar no início lá, bem pro meio mesmo, na questão de as pessoas confiarem mais nas leis dos homens, as pessoas terem uma perspectiva mais terrena, aí você está falando de confiança. E é normal do ser humano, a gente tem uma visão limitada do que é normal, da gente esquecer que tem um outro lugar que está esperando a gente. Tem um outro lugar que não tem nada a ver com isso,
que onde o reino de Deus vai ser completo, onde ele vai governar, onde ele vai estabelecer tudo que já está estabelecido, né? Tudo que é necessário para a gente. E essa confiança, que acredito também em tempos de guerra, que você está falando, cara, vou confiar em Deus, que Deus vai me livrar do homem mau, se ele quiser, se for a vontade dele. Mas se ele não me livrar, vamos colocar, se a figueira não der frutos, eu ainda confiarei nele, porque ainda existe, tem um lugar que é melhor, que está ainda Exato. preparado para nós, que não é daqui, que é um lugar que vai curar todas as nossas feridas psicológicas, todas as nossas feridas físicas, e a gente vai viver em paz finalmente. Eu acho que é normal a gente esquecer desse lugar, né? Esquecer do céu, a É. gente esquecer da nova Jerusalém. É normal a gente esquecer desse momento, mas é bom a gente sempre estar lembrando para trazer essa confiança na gente, de a gente saber, beleza, a gente está tentando, como você falou, tentando Uhum. melhorar esse lugar aqui, mas a gente não consegue. Então, vamos mirar lá para cima, que é ali que é a nossa direção, Uhum. sempre mirando lá para cima. É normal esquecer, é normal tudo isso, eu quero deixar claro, mas não deixar essa ideia, essa palavra, essa mensagem de que há esperança para quem está em Cristo. Existe esperança, há vida e não vamos morrer, porque sempre aquele que está em Cristo vai viver, mesmo que morrendo aqui, a gente vai viver, vai continuar Uhum. vivendo com Cristo lá no céu, né? Essa confiança Uhum. vai encaixando todas as coisas em tempos de guerra nesse sentido, de É. também exercitar a confiança, exercitar a esperança, né? A esperança, que é o É. presente que Deus nos deu, né? Bom, aí você falando isso aí, resume tudo, porque a gente está falando desse contexto de guerra, Aham. e a gente não pode esquecer que quase 100% do Novo Testamento foi escrito por irmãos que estavam passando por conflitos, guerra, Verdade, perseguição, verdade. tribulação, angústia, ou seja, Aham. tudo que está ali é como se fosse, como é que a gente faz quando estiver passando em guerra? Olha o Novo Testamento. Ele foi escrito para a gente assim. E é interessante que isso aí que você falou agora no final, essa esperança do céu, era exatamente a receita final que principalmente Paulo fazia muitas vezes, que ele falava do sofrimento, falava muitas coisas, do que estava vivendo e tal. Aí Uhum. ele falava assim: consolai uns aos outros com essa palavra. Que palavra é essa que ele está falando? Essa esperança da vinda de Jesus. Uhum. Não é aqui na terra. Ele está falando, lembra disso aí, que ele vai voltar. E quando ele voltar, aí todo esse sofrimento, todo esse mal, tudo isso aqui vai acabar. Então, esse é o consolo que Paulo Uhum. dava aos irmãos, e esse era o consolo que Paulo falava. Quando você estiver passando aí de tribulação, angústia, estiver em guerra, perseguindo, coisa toda, consola uns aos outros com isso. Jesus vai voltar. Bota seu coração lá. Que volta lá no Sermão do Monte, né? Quando Jesus fala Uhum. assim, aonde tiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Então, se a gente coloca o nosso coração aí, na vinda de Jesus, a nossa esperança em Jesus, aí a gente vai lidar da melhor maneira possível com esse mundo aqui, com essa vida que a gente está aqui. Aí essa esperança que você falou, né, ela fica fundamentada na vinda dele, né? Você está no meio de uma guerra, da tribulação, da angústia. Peraí, Jesus vai voltar. Beleza, e lá vai acabar. Ok, então você segura a onda, você consegue segurar a onda, né, quando tá por aí. Só que o problema é esse aí que você falou, a gente esquece. E é por isso que o Novo Testamento foi escrito, que muitas vezes eles falavam isso aí, usavam essa expressão, tô repetindo aqui as mesmas coisas, mas é para lembrar. Então, ou seja, a gente precisa fazer esse exercício de lembrar. Saber que Jesus vai voltar, a gente sabe, só que a gente esquece. Uhum. Mas se você ficar remoendo isso e tentando fundamentar isso aí na sua cabeça, esse é o melhor remédio para nós, né? Essa esperança da vida que a gente vai ter depois, não aqui, né? Perfeito. Mais alguma coisa aí, Mancebo, que deixou de falar? Alguma coisa assim? Não? Como é que é? Não, eu acredito que, igual a gente percebeu, né? Tem muitas ramificações, dá para Aham. conversar muita coisa, mas eu acredito que é isso aí que a gente conversou, né? Que essas ideias que você deu aí também, de tudo que a gente passou, acho que Uhum. o resumo é isso aí. Eu acho que a coisa mais forte que dá a experiência para nós é isso aí, essa esperança de que Jesus vai voltar, né? Uhum. E quando ele voltar, aí sim, aí acaba tudo. Até lá, É. paciência, força. Então, se a gente puder fazer um resumo do porquê a gente está falando
Deixa eu colocar um pouco eu na tela grande, eu quero me ver na tela grande. Você tá pequenininho aí. Tô pequeno demais, Mas, tipo assim, vou mudar de lado, porque eu quero mudar de lado. Ou deixa quieto. Não me deixa quieto, que eu não sei não. Mas não. Pode ser que aí banando tudo aqui, mas tentando resumir, por que a gente entrou nesse assunto? Não foi para poder responder fantasias, né? Poder responder ideias fantasiosas, ter uma visão melhor, escatológica da coisa, mas eu acho que pelo papo que a gente foi tendo aqui foi não caiam em falácias, não entrem em caminhos que parecem bons, guardem, guardem o que tem, vou colocar para que não perder a sua coroa, exercitem o amor, tenham confiança em Deus, tenham esperança, porque tudo, que tudo que está aí aparecendo tem uma cara boa, mas somente você com fundamentos vai poder realmente julgar qual a verdadeira motivação disso e poder agir da melhor forma. E aí, eu peguei, acho que foi escatologia, foi com você que eu peguei a escatologia, não foi? Eu creio que Foi com sim, sim. você. Você sim, foi até um livrinho lá que você adotou, eu lembro. Aí eu lembro de uma coisa que você falava muito na aula. Eu queria que era você mesmo, você pode estar enganado, mas pronto. Eu lembro lá que o professor da aula falava muito. A única pessoa que vai prometer paz e que vai prometer solução para esses tempos é o anticristo. Esse é o É. cara que vai chegar e vai solucionar tudo. Então, se você estiver buscando isso, você está de acordo com o mesmo objetivo do anticristo, que é tentar sair fora do sofrimento, não querer sofrer, não querer sair disso. O evangelho é diferente. Vai acontecer todas essas circunstâncias, mas mesmo assim você vai vencer todas elas, não fugindo delas, mas passando por elas sem mudar a forma de olhar o mundo pelo evangelho, sem mudar a forma de observar as coisas pelo amor e pela confiança em Deus, né, que nós estávamos conversando. Uhum. Ah, a gente foi conversando aqui, foi lembrando de tudo isso, tentando resumir, né, o porquê, porque é um assunto que, igual você falou, é importante demais a gente pensar Uhum. nisso. E até mesmo se você não tiver em guerra, é aquele negócio. Começa a exercitar aí logo, porque o dia que chegar, você vai estar preparado para pelo menos começar a entender a direção que você tem que ir e não perder a sua fé, não perder o evangelho no meio desse caminho, né? Mais alguma coisa, Uhum. Mancebo? Não, eu acredito que é isso aí. Por enquanto é isso aí que a gente consegue lembrar, né? Não, tranquilo então. Pessoal, muito obrigado. Você que está aí com a gente, que não desinscreveu do canal, não sumiu, que está aí participando, que está gostando desse papo, dessa conversa. Quem sabe o próximo pode ser você. A gente está aberto, a gente quer conversar, a gente quer falar. Deixa os comentários aí, fala o que vocês pensam e qualquer coisa. A gente está no Intersecção e poder responder. Eu, Paulinho, o Eliezer, e talvez futuramente vai ter um outro rapaz para poder ajudar a gente aí, porque tá um pouco complicado para a gente não ficar de novo esse tempo enorme, né, sem fazer os episódios aí. E também trazer pessoas novas para a gente estar participando com a gente aí, tá fazendo parte da nossa comunidade, do nosso meio, para a gente não ficar só em nós dois, né, Mancebo? É. Só em nós dois. Mas, pessoal, beleza? Muito obrigado aí e nos vemos na próxima. Falou! Falou, obrigado aí. Até.